Vou trazer para você uma resenha desse livro, o primeiro livro que eu li em 2024. Na verdade, eu li ele junto com a Tribo do Livro, que é o meu clube do livro, o maior clube do livro sobre desenvolvimento pessoal do Brasil. Eu quero trazer para você aqui uma resenha prática desse livro, sem esforço. Livro do Greg McCall, que é o mesmo autor de Essencialismo. Eu quero trazer aqui para você os principais ensinamentos, o que eu achei desse livro, o que você pode tirar desse vídeo aqui para colocar em prática. E quem é da Tribo, além de poder ter acesso a esse vídeo completo na plataforma Bookflix, também vai ter acesso ao PDF. Nesse PDF vai ter um resumo desse vídeo aqui e tudo que você precisa para colocar em prática da sua vida. Livro sem esforço. Bora lá! Bom, primeiro que esse livro é para você que busca produtividade, para você que quer gerir melhor o seu tempo. Então, uma coisa que você sempre pode fazer quando você pega um livro para ler é justamente você olhar aqui a contracapa, olhar a orelha, olhar dentro, pesquisar sobre o autor. E quando você faz isso nesse livro, já fica bem claro que ele vai te ensinar a ser mais produtivo, mas não necessariamente você fazendo mais, não necessariamente você produzindo mais, mas você trabalhando de forma mais inteligente, de forma mais intencional até. Porque muitas vezes no dia a dia você coloca ali uma baita energia para fazer um monte de coisa, só que será que não tem um jeito mais fácil de você fazer isso? Será que você não está queimando energia à toa? Foi até uma discussão que a gente teve no Clube do Livro, né, que a galera trouxe essa questão de como que hoje a gente trata os nossos afazeres. A gente vive uma cultura que, óbvio, não existe almoço grátis, né? Você precisa se empenhar para fazer, você precisa correr atrás, suar a camisa, mas não necessariamente tem que ser algo muito maçante, muito difícil. Então esse vídeo aqui é um vídeo onde eu vou trazer para você justamente pontos que linkam com tudo isso que eu falei, de uma forma que você consiga até colocar em prática no dia a dia. Eu vou pegar aqui minhas anotações, então todo livro que eu leio, eu utilizo uma metodologia para ler, que é o método leitor faixa preta, e nesse livro aqui eu utilizei o modo estudo. Como que é o modo estudo? Eu pego um livro e eu estudo esse livro. Mas não é aquele estudo maçante do colégio, não, sabe? Aquela coisa de difícil, complicada, é um jeito mais simples, né? Então, enquanto eu estou lendo o livro, eu faço algumas anotações, eu faço alguns questionamentos estratégicos e isso gera para mim uma folha com esse resumo. Então, aqui o livro sem esforço, eu já tenho minhas anotações aqui, páginas que eu mais gostei, pontos do livro que eu vou colocar em prática, pontos do livro que eu vou trazer para esse resumo, para ficar muito mais fácil na hora de ligar a câmera e falar. E você pode usar esse mesmo sistema aqui, por exemplo, para transformar livros em apresentações, transformar o conteúdo do livro em aplicações práticas na sua vida. O livro não é somente um objeto para você ficar mais inteligente, né, um veículo para deixar você mais inteligente, com mais conhecimento, mas também um material de consulta, para você utilizar aquilo quando for preciso. Então, vamos lá, quem que é o Greg McCall, que é o autor do livro, né? O Greg, ele é escritor, ele é autor do livro Essencialismo, e o livro Essencialismo é um dos meus livros prediletos da vida, porque é um livro que ele me mostrou uma filosofia de vida que eu desconhecia, que é uma vida mais minimalista no sentido de metas, né? Não minimalista no sentido do dia a dia, do seu guarda-roupa, de você não acumular coisas em casa, mas é você ser minimalista quanto às suas metas, de você correr atrás só realmente daquilo que é essencial. E aí, o que aconteceu? O Greg, ele escreveu Essencialismo. Esse livro foi um fenômeno de vendas, ele começou a fazer mais palestras, ele começou a ser mais procurado, e você pensa assim, nossa, mas isso é muito bom, né? Sim e não. Porque quando isso aconteceu, o que ele começou a perceber? Que ele começou justamente a fazer o contrário do que ele ensinava no essencialismo. Então, enquanto no essencialismo ele ensinava pra gente a ser mais essencial, a vida dele parou de ser essencial. As pessoas começaram a procurar ele para fazer um monte de palestra, podcast. Imagina alguém que escreveu um livro e fez muito sucesso. Então ele ficou muito conhecido. E ele percebeu que nesse momento não bastava apenas você ser essencialista. É importante também que as coisas às quais você utilizou o conceito essencialismo, você aplique, no caso, essas metas essenciais, o tripé do livro sem esforço. O que é o tripé do livro sem esforço? Vamos lá, qualquer livro prático que você leia, e o livro sem esforço ele é um livro prático, qualquer livro prático que você lê, ele vai ter algum método para te ensinar. Então, se você sai de um livro prático sem saber, né, o que o autor quis te explicar, é a mesma coisa de você não ter lido o livro. Por quê? Porque você não entendeu. Você acabou vendo aquilo à toa. Mesma coisa, ler um livro prático e você sai dele sem entender a receita que ele te passou, não sei se sua leitura foi tão boa assim. Rafael, mas só quero ler para relaxar. Então você não vai ler um livro desse para relaxar, porque um livro desse precisa estudar. É um livro que vai te ensinar coisas que ninguém nunca te ensinou, sobre gestão de tempo, sobre levar a vida de um jeito mais leve. Até o poder da gratidão e do perdão o livro explica, tá? Mas só uma provocação aí para você pensar nisso. Qual que é a grande idea do livro?
é justamente vender para você a ideia, né? Eu falo vender porque todo autor, quando escreve um livro, ele quer te vender alguma coisa. Não digo um curso em si, mas vender uma ideia, vender um método. E no caso dele, o que ele fala? Ele fala que ele descobriu, então, depois que ele publicou o Essencialismo, a vida dele virou uma bagunça, com um monte de afazeres, ele falou, cara, eu preciso começar a ser mais, não digo essencialista do essencialista, né? Mas eu preciso pegar essas coisas que eu defini aqui e fazer do jeito mais leve. E aí ele gerou 3 grandes pilares do método dele: o estado sem esforço, ação sem esforço e resultado sem esforço. E essa é a grande diferença de um livro prático para um livro não prático. O livro prático, ele te define muito bem onde você tem que prestar atenção. Então, se você é um leitor iniciante, se você está vendo esse vídeo aqui e você nunca terminou de ler um livro, ou você está nessa jornada querendo passar de 2, 3, 4 livros por ano, a leitura não é ainda o hábito na sua vida, o que você precisa fazer? Você precisa primeiro começar a ler livros assim, livros mais práticos. Isso vai te dar mais dopamina, mais energia, mais motivação para ler. Então todo aluno meu, quando entra para a tribo, eu falo, cara, começa com livros menores, começa com livros mais práticos. Se você, por exemplo, começar no hábito de ler, querendo ler filosofia, querendo ler arte da guerra, esses livros mais conhecidos, que todo mundo quer se aventurar neles, mas muitas vezes você não está pronto, porque a escola não te preparou para isso, a escola não te ensinou a ler, a escola te ensinou a decorar. Então, quando você vai para um livro mais prático, que é o caso desse, você vai muito mais preparado, é muito mais fácil para você. E quando o autor fala do estado sem esforço, que é o primeiro tripé, ele traz algumas reflexões no seguinte sentido. Primeiro, o que é difícil você fazer não precisa ser tão difícil, pode ser divertido. Até um exemplo que ele trouxe no livro, que a gente faz aqui em casa, eu e a Fernanda. Existem atividades na nossa vida que, esse papo aí de que, quando você trabalha com o que você ama, é tudo muito mais fácil. Não, cara, não é mais fácil, não. Tem coisas no nosso dia a dia que não é legal de fazer, ainda mais para quem não ama o que faz, né? Então, isso não existe. Tem atividades que, para nós, é mais difícil. E o que ele fala? Ele fala que, no caso dele, ele tenta conciliar isso com algo divertido. Então, teve uma vez, por exemplo, que ele precisava fazer uma série de ligações e ele decidiu que faria essas ligações dentro da banheira. Ou seja, ele uniu algo agradável, algo que tem a ver com lazer, com algo que era uma obrigação. Então aqui em casa, por exemplo, quando a gente tem que arrumar a casa, tirar poeira, lavar a louça, a gente coloca uma música, a gente pede para a Alexa tocar uma música e a gente faz aquilo, né? Começa a limpar as coisas, faz. É algo que não é legal de fazer, mas você consegue conciliar algo muito importante, algo que você gosta, né? Então aquilo que é importante se torna mais fácil. Muitas vezes não é que você vai colocar uma música de fundo e os seus problemas serão resolvidos, mas você consegue aliar. E é exatamente isso que eu falo pra galera que entra na tribo. Então quando a gente faz isso, a gente consegue meio que entrar nesse estado sem esforço. Porque a gente entra no estado de flow. Você entra no estado de prazer. Então, mesma coisa com a leitura. Tente conciliar a leitura com algo legal. Então, até vou dar um exemplo aqui mais pra frente, que ele fala disso também. Mas eu quero só ressaltar um pouquinho da leitura dopaminérgica, que é uma técnica que eu explico para meus alunos, de você colocar dopamina na leitura, de você fazer algo prazeroso na sua leitura, de você se recompensar, porque a gente tem às vezes a imagem que a leitura é algo ruim. Você sai do colégio e a leitura às vezes lá não encaixava, você tinha dificuldade, você cresceu com esse trauma. Então quando você alia a leitura, quando você une ela com algo prazeroso, a coisa flui melhor. E aí tem um ritual que ele fala mais ou menos na página 70, que eu acho muito interessante, que é sobre o critério, não é bem o critério, mas é a maneira como você encara os afazeres. Tem uma mulher chamada Marie Kondo, que ela é considerada assim, a mulher que mais manja de organização no mundo. E eu percebo que tanto esse livro, Sem Esforço, como o outro, que é o Essencialismo, o autor pega muita coisa dela. Então ele consegue fazer essa união de assuntos. Você pega a organização de casa e traz para a sua vida. Muito louco, mas muito genial também ao mesmo tempo. E aí o que ele fala? Ele fala da questão de quando você vai arrumar o guarda-roupa, no caso a Marie Kondo vai arrumar o guarda-roupa da pessoa, e a pessoa começa ali a eliminar algumas roupas para doar ou para vender, o que ela fala para a pessoa? Ela fala assim, olha, quando você pega essa roupa para se desfazer, não pega essa roupa simplesmente e desfaça dela, como quem diz assim, vou colocar isso aqui no brechó. Cara, cria um ritual com isso. Dobre essa roupa, tente se lembrar dos momentos que você passou com ela, que foi importante, você gostou, cara, mas tá numa outra vibe agora. De repente você nem usa mais esse estilo de roupa. Isso aconteceu comigo, ultimamente só uso branco e preto, mas tinha um monte de camiseta, de marca, Jordan, Nike, que eu nem uso mais. Mas teve um momento legal com elas. Então, quando me desfiz desse guarda-roupa, dessas roupas, eu tinha uma gratidão, mas assim, cara, a vida é outra. E não tratar aquilo como hoje é dia de faxina, eu vou esvaziar meu guarda-roupa, não. Você criar um ritual para aquilo. Ao mesmo tempo, as roupas que ficam com você
você também criar um ritual. Ou seja, você ritualizar algo que ou você não gosta muito de fazer, ou então muitas vezes achar significado naquilo que parece que não tem. Então quando ele traz esse exemplo, ele mostra que mesmo uma coisa que às vezes pra gente é banal, arrumar um guarda-roupa, mas tem um significado por trás. E como que eu linko isso com a vida, né? Eu falo muito de leitura aqui no meu canal e eu acho que vale trazer esse link. Cara, quando você pega um livro para ler, não é somente assim aquela coisa de eu preciso pegar esse livro para ler, porque ler é importante, as pessoas bem-sucedidas leem. Não, cara, mas tente criar um ritual no sentido de, esse aqui é o momento que eu vou me conectar comigo, que eu vou investir em mim, porque eu sou uma pessoa que preciso de investimento na minha área de conhecimento mesmo, tanto na minha carreira ou como na minha vida pessoal. Você percebe que o ritual é você começar a ressignificar as coisas que você faz, e quando você faz isso, o seu cérebro ele acaba achando aquilo mais prazeroso ou então menos maçante. Então você entrar no estado sem esforço, que é o estado do fluxo, é o estado que a gente está falando aqui do primeiro tópico, né, do livro, é justamente isso, cara, é você conseguir conciliar as coisas que você faz de um jeito prazeroso, mas ao mesmo tempo você criar um significado para aquilo que você faz. Porque, óbvio, tem atividades que a gente faz que não são legais, mas elas possuem um significado legal. Elas possuem um significado importante. Então é um jogo de repetição, né? De você sempre fazer isso. E eu encaixo muito com a leitura isso. Acho que quando você consegue encarar a leitura como um veículo, como um momento assim seu, de investimento seu, porque você o dia inteiro faz coisa para um monte de gente, às vezes não faz para você, é sobre isso. É de você ritualizar, você ressignificar as coisas importantes que você precisa fazer. E aí tem o capítulo 4, que eu acho muito importante, que esse livro reforça isso, e eu já sabia disso há muitos outros livros, porque eu já li livros sobre o assunto, mas talvez você que esteja vendo esse vídeo você não saiba. Ele fala sobre o descanso, a importância de você ter uma boa noite de sono, de você tentar dormir pelo menos 7 horas por noite, de você se preocupar com o seu sono. A gente fala muito hoje de produtividade, de disciplina, as pessoas querem porque querem correr atrás disso, mas muitas vezes não fazem o básico, que é cuidar do corpo, cuidar da mente. E uma noite de sono bem dormida equivale a justamente talvez você chegar nesse patamar que você quer. E tem um livro que eu recomendo muito para você, que é o Porquê Nós Dormimos, que a gente vai ler inclusive na tribo, mas depois que eu li esse livro, eu nunca mais... Assim, esse livro, se o autor tinha o objetivo de plantar na minha cabeça assim, a semente de, cara, nunca mais negligencie o seu sono, ele conseguiu. O descanso, ele faz parte. Então, assim, a gente pega um livro de produtividade, mas ele fala de descanso. Muitas vezes nos vendem, né, aquela ideia de que você precisa dormir pouco, trabalhar muito. Eu confesso que tem que trabalhar muito, mas para você trabalhar muito, você tem que ter dormido bem. Não tem muito atalho, não tem muito o que você fazer. Então assim, aqui a gente fecha o ciclo do estado sem esforço e vai para o segundo tópico do livro. Quando eu falo tópico, é a maneira como eu divido o livro, tá? Então eu dividi esse livro em 3 tópicos: estado sem esforço, ação sem esforço e resultado sem esforço. O segundo tópico vem do ação sem esforço. Aqui é a parte do livro que eu mais gosto, porque é a parte mais prática. É a parte que o autor coloca mais a mão na massa pra gente fazer as coisas mesmo que ele pede pra gente fazer, né? O que ele auxilia, né? Que ele recomenda que a gente faça. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi na página 121, que ele fala em relação às nossas metas vagas. Então, eu vou dar um exemplo aqui pra você de como que é uma meta, objetivo claro, que possivelmente quando o objetivo é claro, você vai ter mais chance de concretizar, e quando o objetivo ele é vago, você tem menos chance de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, por exemplo, um exemplo de meta vaga, né? Emagrecer. Emagrecer quantos quilos? Em quanto tempo? Uma outra meta vaga, caminhar mais. Caminhar mais quanto? Não é mais fácil se você colocar uma meta de passos, uma meta de caminhar por X dias seguidos? Ler mais livros. Não é melhor você determinar o livro que você vai ler, ou os livros que você vai ler? Inclusive, essa é uma das grandes vantagens de você fazer parte de um clube do livro. Você tem uma meta clara. Tal data vai ter tal encontro. Se você não participar desse encontro, acabou. Só o próximo agora, amigo. Aí você começa a levar mais a sério. Quando você compra um livro hoje, você não tem data para terminar esse livro. Então esse livro fica lá na sua estante, tem gente que coloca como peso para a porta não bater. É verdade, esse aluno meu, o Edu, que ele colocava na porta para não bater o livro. Por quê? Porque não tem uma meta clara. Então eu estou falando de livro aqui, mas cara, você pode adotar isso para qualquer coisa. E quando você consegue chegar a colocar uma meta clara, você começa a utilizar a ação sem esforço. Por quê? Uma meta clara, você consegue canalizar melhor a sua atenção. E ao mesmo tempo, tem uma coisa muito legal também aqui, que ele coloca das microexplosões. O que são as microexplosões? Às vezes o que falta para você fazer um grande projeto é você apenas começar. Então às vezes o que falta você terminar um livro de 300 páginas é porque você não leu a primeira. Quando você lê a primeira, você gosta do livro, você lê a segunda.
Aí você começa a ler os capítulos. Quando você finaliza os capítulos, você vai chegando no final do livro. Então eu lembro que comigo era assim. Muitas vezes eu tinha um medo de começar, de me frustrar, ficava adiando. Aí, pô, li um livro, não consegui ler até o final, eu pego e desisto. Não, cara, o próximo, talvez que é o assunto que eu goste mais, eu consiga. Mas aí, aquela paginazinha que você lê, aquele início que você dá para alguma tarefa, e no caso de livros é bom que tenha um significado para você, porque você não vai conseguir ler qualquer livro simplesmente pelo fato de querer. O livro tem que ter a ver com você, mas quando você encontra esse livro, acontece a microexplosão. De você apenas começar aquele ato, tudo vem. Quantos projetos às vezes falta você apenas começar, você entrar na batalha? E aí ele vem com uma sequência muito legal, que é o meu capítulo predileto do livro, que ele fala da coragem de ser tosco, que é o capítulo 9. E tem um trecho muito legal que eu quero ler para você. Ó. Um amigo meu que ensina espanhol tem um ponto de vista interessante sobre isso. Como estudante excepcional, ele aprendeu que quando se trata de idiomas, abraçar os erros acelera o aprendizado. Ele instrui seus alunos de idiomas a imaginar que tem um saco com 1000 miçangas. Toda vez que cometerem um erro conversando com alguém, na língua que estão aprendendo, eles vão tirar uma miçanga. Quando o saco estiver vazio, eles terão dominado o nível 1. Quanto mais depressa cometerem esses erros, mais depressa vão progredir. Ou seja, quanto antes eles esvaziarem esse saco de miçangas, o quanto antes eles vão dominar a língua estrangeira que eles estão aprendendo. O que eu trago aqui para você nesse aspecto? Como é que você vai dominar algo se você não faz? Como é que você vai dominar, que seja a leitura, se tornar um leitor com mais foco, um leitor que consegue se concentrar, evidentemente, entrar no estado de flow sempre que lê, se você nem frequenta o livro? E por que as pessoas, não só no livro, mas em qualquer coisa, elas não utilizam essa técnica do saco de miçangas? Porque elas têm medo de errar. Quando você erra, é muito ruim errar. Gente, errar é ruim. Quando você erra, você é punido no colégio. Quando você errava, seu pai e sua mãe brigavam com você. Como é que você vai agora errar depois de adulto? Não é legal. Quando a gente fala de comece sendo tosco, é você não ter vergonha do seu começo. Ninguém vai começar perfeito, ninguém vai começar em perfeitas condições e fazendo do jeito perfeito. E aí a pessoa não começa nunca. E não tem como você começar escondido. Então eu acho que a maneira como ele coloca esse capítulo, os exemplos que ele dá, eu acho muito legal. Eu acho que realmente é o exemplo da nossa ação sem esforço. De você agir de um modo que muitas vezes o que falta para você dominar algum assunto é você começar. Quanto mais você faz aquilo, mais você vai começar a fazer aquilo sem esforço. Porque o hábito é assim, né? Depois que você cria o hábito de algo, você não precisa mais ter tanto empenho para fazer aquilo, tanta energia, né, para fazer aquilo. E aí a gente fecha o segundo ciclo. Ah, Rafael, é só isso que tem no segundo ciclo? É só isso que tem no primeiro? Não, gente, é óbvio que tem muito mais coisa. Eu estou trazendo meus ensinamentos aqui. Pode ser que na hora que você leia, você tenha outros ensinamentos. Por isso que é legal você não ficar se contentando com o resumo. Você tem que encarar esse resumo como, às vezes, o pontapé inicial para você ler o livro. Para você ficar com vontade, para você, quando for ler o livro, ler entendendo mais o que você vai ver ali. E não simplesmente assim, eu estou satisfeito. Porque ninguém vai enriquecer, ninguém vai prosperar assim no resumo. Até quem é da tribo eu falo, cara, usa os meus resumos como manual, como cardápio do próximo livro que você vai ler. Ou então para consultar alguma coisa rapidamente, mas não que substitua a leitura do livro. Aí a última parte, ele fala de leitura, nessa parte ele fala que os livros, né, é a maior alavancagem que existe na face da Terra. E realmente, você compra um livro de R$30, ele pode deixar você milionário. Você compra um livro ali de 20 e poucos reais, ele pode ensinar você oratória, ele pode ensinar a se comunicar, ele pode ensinar você a ter inteligência emocional. Ou seja, você gasta muito pouco pro o tanto que você consegue evoluir e pro tanto que você consegue aprender. Desde que você leia, lógico, com método, com foco, absorção. Mas eu quero trazer para você aqui que os livros, e não sei o que estou falando, tá? Está no livro. Os livros, eles são meio que um atalho, querido ou não. Pô, você vai lá, compra um livro de alguém que escreveu aquele livro, ele pesquisou às vezes 20, 30, 40 anos sobre aquele assunto, e você pode dominar aquele assunto em dias. Você pode pensar nisso? Você, por exemplo, vai escrever um livro, você vai pegar uma área que você domina, que às vezes você demorou anos para dominar essa área, e você vai tentar passar para a pessoa, dentro do seu livro, o que é de mais importante. É um atalho, né? Então ele traz esse exemplo. Aí uma coisa que ele fala legal é o seguinte, quando você for ler livros, busque livros de princípios. O que são livros de princípios? Princípios não mudam. Geralmente livros atemporais, livros antigos, os conceitos que tem nesses livros, os outros livros que vieram depois vão pegar conceitos dele. Mas aí já não é mais princípio, é regra. Então, o princípio é algo que é imutável. Por exemplo, o Isaac Newton definiu que existe a lei de quanto mais você puxa algo, né, quanto mais pressão você faz sobre algo, tipo um estilingue, quando você solta, mais forte a pedra vai.
né? Então existe uma reciprocidade nesse aspecto. Quanto mais eu puxo, causa e efeito, mais a pedra vai longe. Isso é um princípio. E eu posso encaixar isso de diversas formas. Por exemplo, quanto mais eu entrego conteúdo para você, quanto mais eu te ajudo, quanto mais eu destravo a sua leitura, a sua tendência é cada vez mais você me assistir, cada vez mais você se engajar comigo. Inclusive, deixa o like aí no vídeo se você não deixou ainda. Mas, você percebe que é o mesmo princípio, mas é uma regra agora. Porque eu estou pegando esse assunto e eu estou trazendo para você de um jeito diferente. Então, quando você lê um livro que ele utiliza princípio, como por exemplo a Bíblia é um livro de princípios. Por quê? Porque são regras que existem há muito tempo. E hoje, lógico, existem vários livros que pegam o conceito da Bíblia, mas muitas vezes não é um princípio, é um método, é uma regra. É você pegar aquele princípio e fazer do seu jeito. Então, por exemplo, existe um princípio, vamos supor, tem um princípio que se você acordar cedo, você vai prosperar. Legal. Aí existe o livro Milagre da Manhã. Ou seja, ele pegou esse princípio e o autor do livro, o Hal Elrod, o que ele fez? Ele colocou 6 passos para você fazer quando você acorda, que se você seguir esses 6 passos, você vai ter uma vida mais próspera. Já não é mais princípio, é regra. Tá linkado? Tá. Tem até aquele ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Mas não quer dizer que quem fizer os 6 passos vai chegar lá. Então você tem que questionar. Então, ele faz essa provocação que eu acho genial, porque é uma coisa que eu trago no método, né? Efeito Linde, galera, livros antigos, depois sai para os livros mais novos. E aí, por último, na página 224, tem um conceito muito legal que ele traz, que eu até no Clube do Livro eu falei com a galera, encerrei o clube com esse trecho da página 224. John abriu uma gaveta da escrivaninha para pegar uma caneta. Quando a gaveta se recusou teimosamente a fechar, ele fez a dança de sempre. Abriu o máximo possível, sacudiu, fechou, abriu de novo, mudou o lugar das coisas. Isso durou algum tempo. Curioso, o colega Dan Exon perguntou o que estava acontecendo. Era um estojo de lápis que estava emperrando a gaveta. E Dan quis saber há quanto tempo aquilo era um problema. E John respondeu, 2 anos. Há 2 anos eu vinha me incomodando com isso todo santo dia. E quanto tempo demorou para resolver? 2 minutos. Por que tanta gente vai empurrando com a barriga os problemas, grandes ou pequenos, por muito mais tempo que o necessário? Porque, em geral, administrar um problema leva menos tempo que solucioná-lo. No caso de John, embora 30 segundos de sacolejo fossem incômodos, ainda eram menos tempo do que tirar o estojo de lugar e resolver a situação. E aí ele fala que esse efeito, ele serve para várias áreas da nossa vida, né? Quando a gente fala de gestão de tempo, é você, às vezes, adiar algo que você sabe que você tem que fazer, que vai te ajudar. Tipo assim, você ensinar o seu funcionário a fazer uma coisa, porque depois que ele aprender aquilo, você nunca mais vai precisar fazer, mas ao mesmo tempo vai te custar um tempo. E o tempo que você vai gastar ensinando esse funcionário é maior do que você pegar e fazer. Mas você vai gastar esse tempo uma vez. Por quê? Porque depois ele vai fazer sozinho para você. Então, quando ele faz essa analogia, a gente está no final do livro, ele está falando sobre você delegar, sobre você gerir melhor o seu tempo, que aí é o resultado sem esforço. Por que é o resultado sem esforço, a terceira parte? É o resultado que gera quando você faz essas pequenas mudanças, esses pequenos ajustes na sua rotina, na sua vida. E eu gosto muito desse exemplo porque às vezes a gente, quando sai um pouco da esfera de gestão de tempo, traz para a nossa vida, quantas vezes a gente não fica reclamando sempre das mesmas coisas, né? Da relação, de alguma coisa no trabalho, de alguém. E a gente não desemperra isso, né? A gente continua reclamando aquilo. Então tem a parte da gestão de tempo, mas também tem a parte sobre a gente ser mais aberto a, muitas vezes, resolver problemas antigos da nossa vida. Não é verdade? Então, assim, é um livro muito legal, é um livro que eu já li ele pela 2ª vez. Uma coisa que eu não concordo muito no livro, que eu acho que é muito sutil, mas talvez as pessoas não tenham tido essa percepção, é nem tudo na vida dá pra você fazer sem esforço. Tem coisas que, infelizmente, a gente tem que ralar. Vai ter uma discussão nossa no Clube do Livro, porque quando o autor ele faz essa migração, né, do estado essencialismo para o estado sem esforço, ele coloca de um jeito como se ele ter alcançado ali o sucesso por conta do livre essencialismo foi ruim. Eu acho que talvez a história poderia ter sido um pouco melhor, no sentido de eu percebi que tinha como eu gastar menos tempo fazendo a mesma coisa que eu fazia. E não encarar isso como, às vezes, algo ruim, né? Pelo menos é a percepção que eu tive. Mas é importante só a gente se policiar, porque nem tudo a gente consegue fazer sem esforço. Tem coisas que não dá para delegar, tem coisas que não geram microexplosões,
talvez quando a gente fala assim de uma forma mais distante, né, assim, não tanto sobre microtarefas, mas sobre metas, objetivos, talvez tenha mais a ver com isso. Mas enfim, é um livro muito legal, um livro que eu recomendo para você que está se sentindo sobrecarregado. E, inclusive a primeira parte do livro, quando ele fala do estado sem esforço, ele fala muito da gratidão, ele fala muito de você esvaziar a sua mente para fazer aquilo que tem que fazer. Então acho que é um livro assim que ele aborda vários assuntos de um jeito legal. É um livro meio completo, então se você nunca leu livros, por exemplo, de não ficção, é um livro que vai trazer vários assuntos de vários livros. Né? E obviamente depois você pode estudar mais a fundo, né, sobre cada um dos itens que ele traz, hábitos, metas, objetivos, delegar, mas a princípio, como primeiro livro, é um livro muito interessante, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado desse resumo, dessa resenha prática aqui, Tribo. Esse livro vai lá para o Bookflix para vocês poderem acompanhar, embora tenha um encontro completo também dele, da Tribo do Livro, no Bookflix. Mas quem quiser alguma coisa mais assertiva, mais rápida, tá aqui. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo. Não deixe de dar o like e até a próxima.